O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Robinson, nosso pároco, Diácono Sandro, queridos irmãos e irmãs, hoje então, nesse último dia da novena, nos preparando para a grande festa, a solenidade de São José, 2 remédios Deus nos dá nessa sagrada liturgia. O primeiro se encontra na leitura primeira, na história de Susana. Susana, uma mulher justa, cresceu numa família que praticava a religião, ou seja, cresceu no temor do Senhor. Mas 2 velhos desvirtuados buscam tentar Susana, armam uma cilada para ela. Dizem: olha, nós nos apaixonamos pela beleza dessa mulher. Então, quando ela foi tomar banho naquele pomar e pediu para que as empregadas fechassem, aqueles velhos assaltam Susana e dizem: olha, se você não tiver relações conosco, porque estamos apaixonados por ti, nós vamos denunciar você, Susana, e vamos dizer que você estava com um rapaz, ou seja, cometendo pecado com alguém. E Susana diz: não, eu prefiro então que vocês me denunciem, eu prefiro que me punam do que pecar e transgredir a lei do Senhor. Então Susana grita, os velhos fogem e depois eles vão aos juízes e denunciam Susana. Mas Deus vai em favor do justo e levanta Daniel, que muito esperto pela sabedoria divina consegue desmascarar os farsantes. Então Susana foi acusada de um mal que ela não fez. E por que ela foi acusada? Porque ela preferiu não transgredir a lei do Senhor do que se subordinar aos pedidos daqueles velhos infames. E o que fica para nós então, irmãos e irmãs? Aquilo que os santos nos ensinam: antes morrer do que pecar. Susana prefere a punição, Susana prefere enfrentar a lei do que ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. Não ofender a lei, não transgredir,
E assim deve ser também nós. Nós precisamos, irmãos e irmãs, optar pela santidade sempre. Mas infelizmente nós não seguimos o exemplo de Susana. Por qualquer motivo nós cedemos ao pecado. Por qualquer motivo nós cedemos aos vícios. Nós não temos o espírito decidido, como de Susana, que dizia: eu prefiro estar com o Senhor, que venha a punição que quiser, que venha a lei que quiser, mas eu serei obediente até o fim. E muitas vezes nós não somos obedientes a Deus. Nós desobedecemos por qualquer pequena coisa, porque dizemos: nossa, padre, eu tento me segurar, mas quando vai ver já falei, quando vai ver já fiz, quando vai ver já aconteceu, é mais forte do que eu, padre. A gente vai colocando desculpas, vamos colocando uma série de justificativas, em vez de nos encher do Espírito Santo e pedir a graça de Deus na luta contra o pecado. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos abrir mão da lei do Senhor, não podemos abrir mão de estar nos seus ensinamentos por causa de coisa nenhuma. Mas padre, porque eu acho que precisa mudar um pouco essas coisas. Padre, é porque você não entende. Se eu não deixar a namorada do meu filho dormir no mesmo quarto com ele, que confusão na minha casa. E eu vou abrindo exceções, tudo eu posso, tudo é permitido, tudo mudou. E aí o que acontece? Eu me entrego ao mundanismo, eu me entrego ao pecado, e não tenho espírito de firmeza para dizer: eu prefiro que os homens me julguem, eu prefiro que os homens me critiquem, do que desobedecer uma só letra da lei de Deus. Por que nós estamos abrindo mão da lei de Deus tão facilmente? Porque não quero me indispor com não sei quem. Você se indispõe por cada coisa. A gente se indispõe por briguinhas de comunidade, de pastoral, no trabalho, em casa. Mas se for para defender a lei do Senhor, se for para poder ser diferente, fazer a diferença do testemunho, aí eu não quero me dispor, porque eu tenho medo, porque eu não quero abrir mão desses prazeres terrenos e mundanos, passageiros e efêmeros. Então, irmãos e irmãs, eu falei no início que 2 são os remédios que a liturgia nos oferece hoje. E o primeiro remédio é a Eucaristia, porque só a Eucaristia pode nos dar força para que nós não caiamos na tentação do pecado. Eu dizia ontem na homilia, quando nós falávamos do Salmo 50, o salmista dizia: Senhor, dai-me um espírito decidido. E nosso espírito às vezes é fraco demais. O nosso espírito não é o espírito da perseverança. E aí nós somos assim: ah, padre, eu estou fazendo penitência, estou jejuando, estou fazendo várias coisas nessa quaresma. E depois? Qual é o espírito decidido que Deus nos deu? Eu dizia: quantas pessoas no início do ano dizem assim: vou emagrecer, vou entrar na academia, vou fazer uma dieta e ficar saudável. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, chega o final do ano, resultado zero. Porque não tem um espírito decidido, um foco para que possa cuidar do seu corpo. E assim é com a nossa alma também. Nós somos da mesma forma. Nós começamos propósitos e não perseveramos neles. Aí algumas pessoas dizem: padre, eu vou ficar 40 dias na quaresma sem murmurar, ou vou ficar 40 dias sem julgar o próximo. E depois que acabar a quaresma, você vai voltar a murmurar? Vai voltar a julgar o próximo? O que adiantou? Ou seja, eu preciso ter o espírito de Susana, decidido a estar na lei do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, perseverança. Então a Eucaristia, ela é um remédio que me previne do pecado. Eu digo, Eucaristia é um remédio profilático. Eu tomo para que eu não possa adoecer pelo verme, pela desgraça que é o pecado. Por isso devemos nos aproximar com devoção, com piedade, recebendo o corpo do Senhor para que Ele nos fortaleça, nos dê esse espírito decidido, e pararmos com essa frouxidão, esse laxismo que está tão presente na nossa vida.
aonde por qualquer coisa esmorecemos, ou porque qualquer coisa nós traímos o Senhor. Os mártires, eles preferiram morrer, derramar o seu sangue, do que ofender Jesus. E nós? E olha que não tem ninguém ameaçando, ninguém está fazendo como aqueles velhos, nos denunciando para sermos apedrejados, ninguém está com uma espada dizendo você não pode ser cristão. Nós somos livres para sermos cristãos, e mesmo assim na liberdade, em vez de defendermos a fé, nós somos aqueles muitas vezes apóstatas da fé. E por isso que muitas pessoas não se convertem, é porque o nosso contra-testemunho não faz valer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, que nós tenhamos um espírito decidido na luta contra o pecado. Chega de ficar dizendo porque a carne é fraca, porque eu sou humano, porque todo mundo erra. Toma jeito. Diga, eu quero um espírito decidido. Ou será que essa Eucaristia que você comunga não vale para nada? Será que é pão? Não é o corpo do Senhor que me fortalece, que me nutre, que me enche do Espírito? Por que eu comungo e não mudo? Tem alguma coisa errada, e não é com a Eucaristia, é comigo. É o meu coração que precisa desse espírito decidido na luta contra o pecado e na prática das virtudes, que é o que o Senhor pede para cada um de nós. Então o primeiro remédio, um remédio para que não tenhamos a doença do pecado, Eucaristia. O espírito decidido que vem dela me coloca nessa luta e dizendo, antes ser julgado, ser taxado de tantas coisas pelos homens, do que desobedecer à lei de Deus, que é para sempre, que não muda, que não passa jamais, que como disse o próprio Jesus, que passarão céus e terra, mas a palavra dele não será alterada. Não é porque eu não concordo, não é porque estamos em outro século, a palavra do Senhor sempre será a mesma, e somente essa palavra é de vida eterna. E depois, se temos um remédio para que evitemos o pecado, esse espírito decidido de Susana que vem da Eucaristia, nós temos um remédio para quem já caiu ou está no pecado. E aí entramos no Evangelho, aonde Jesus se encontra com a adúltera, e ali então querem colocar Jesus numa cilada para que ela seja apedrejada. Mas nosso Senhor levanta e diz, olha, mulher, não, diz primeiro para aquelas pessoas que estavam lá, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí vão saindo um por um, a começar dos mais velhos. E aí então ele olha para aquela mulher, abaixado no seu nível, e diz, mulher, alguém te condenou? Ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes mais a pecar. Aqui, irmãos e irmãs, nós já não estamos lidando no caso de Susana, que não pecou. Nós estamos falando de outra mulher, uma mulher que pecou, uma pecadora. Mas será que para ela tem remédio? Sim, o perdão misericordioso de Deus. Se a Eucaristia é o remédio que me ajuda, um remédio profilático contra o pecado, se por acaso já fui atingido por essa doença mortífera que mata a alma, eu preciso recorrer à misericórdia de Deus, no chamado sacramento da confissão. E é isso que acontece com a adúltera. Nosso Senhor derrama misericórdia no seu coração. Ela pecou, ela não teve aquela ousadia de dizer, prefiro sofrer as consequências do que trair o meu Deus. Ela traiu com seu pecado, mas ela se arrepende, ela se coloca aos pés do Mestre, ela recebe a misericórdia. Então, se por acaso já estamos infectados com esse vírus, nós precisamos buscar o sacramento da confissão. Nós precisamos buscar o perdão que vem do alto, o perdão que vem de Deus, porque Deus é acolhedor. Ele se abaixou no mesmo nível da adúltera, ele olhou nos olhos dela. Não importa o nosso pecado, se estamos arrependidos, Deus nos acolhe para nos perdoar. Mas nesse texto bíblico há um erro muito grande que algumas pessoas fazem de interpretação. Elas dizem, olha, Jesus acolheu a adúltera,
E aí parece assim, Jesus então acolhe o pecador e eu posso ficar no meu pecado então. Ele acolheu, ele se abaixou, ele olhou nos olhos dela, mas no final ele falou: ninguém, eu não te condeno. Mas ele também falou: vai e não peques mais. Então nós precisamos entender como funciona a misericórdia de Deus. Primeiro, o arrependimento. Eu preciso me arrepender dos pecados que cometi. Eu preciso me arrepender do mal que fiz. Depois, me coloco na misericórdia. Ele me acolhe, Ele me ama. Ele não tem pecado maior que a sua misericórdia. Mas Ele diz: eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Então a misericórdia de Deus é infinita, mas existe uma contrapartida minha e sua. Nós precisamos nos esforçar para continuar no caminho da santidade, e não num abuso da misericórdia, aonde todo mundo pode fazer tudo, porque no final Deus é um palhaço que perdoa tudo. Não é isso. Deus não é assim. Ele é misericórdia e justiça, nele são igualmente proporcionais. Nós precisamos entender: Deus nos acolhe, Deus nos ama, Deus nos perdoa, mas Ele exige de nós a correspondência desse amor. E como que eu correspondo ao amor de Deus? Mais do que levantando os meus braços, mais do que um momento de oração, eu correspondo ao amor de Deus com a minha vida, com o meu testemunho. É assim que nós correspondemos ao amor do Senhor. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, recorrer ao sacramento do perdão. Aproveita a Páscoa, agora que está chegando a Semana Santa, para se confessar. Vão ter mutirão de confissão, né, Padre? Que maravilha, sexta-feira. Então vamos aproveitar. Nós precisamos recorrer ao tribunal da confissão. Ele é o único tribunal que o réu é culpado, mas sai absolvido, porque a misericórdia de Deus é infinita, porque o seu amor é para sempre. Agora eu preciso recorrer a essa graça. Nós não somos protestantes, não ficando assim: eu vou lá no meu quarto, eu e Deus. Nós somos católicos, graças a Deus. E Deus nos deu uma ordem: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e quem não perdoar vai ser retido. Foi o Senhor que falou, Ele que instituiu o sacramento, do seu coração aberto que jorrou sangue e água. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa postura, se nós estamos vivendo em graça, comunguemos para não cair, mas se por acaso eu cair, procure ficar de pé, através desse augusto sacramento, desse remédio para a nossa alma. Não vamos ficar tempos fora da confissão. Vamos nos aproximar frequentemente e regularmente da graça de Deus. E pense sempre que é Cristo que está lá. Não é o Padre Lucas, o Padre Robinson, é Jesus que perdoa. E se você por acaso tem vergonha, peça a Deus que a mesma falta de vergonha que você teve para pecar, para julgar, para fofocar, você tenha para confessar o teu pecado. Você tenha para se colocar na misericórdia do Senhor. Então peça essa graça, e Ele vai nos dar, se formos perseverantes. Então não tenhamos medo. Para ir para o céu, os remédios infalíveis: Eucaristia para não pecar, mas caso tenha um deslize, confissão para me levantar. E por fim, essa atitude de Jesus precisa ser a nossa atitude durante essa quaresma e durante toda a nossa vida cristã. A atitude do acolhimento. Jesus, quando Ele olha a adúltera, Ele não olhou só o seu adultério, só a sua prostituição, só o seu erro. Ele olha para o ser humano complexo que está por detrás. Então quando você vai na fila da confissão, porque você errou, porque você caiu, Deus não vai olhar o teu pecado, Ele vai olhar o teu drama, Ele vai olhar a tua dificuldade. Por isso que Ele é misericordioso. E a gente entende muito bem isso. Só que a gente não entende quando vai praticar com o irmão. Nós não entendemos isso. Porque quando eu vou para a fila da confissão, eu quero dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, mas me dá a tua misericórdia. Agora, quando o irmão erra, o que eu faço? Eu sou aqueles homens que queriam apedrejar. Eu digo: está errado.
Eu julgo, eu critico, eu condeno. Por que para mim misericórdia e para o meu irmão condenação? Por que para mim o Senhor se abaixa, mas para o meu irmão tem que atirar a pedra nele? Alguma coisa não condiz, algo está errado, irmãos e irmãs. Vamos tomar cuidado para não sermos a igreja elitizada, aonde só nós somos os santos, só nós que temos isso, e muitas vezes rejeitamos aquele irmão, porque dizemos: esse aí está em pecado, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo, e não sei a história dele, não sei os seus dramas, não sei suas dificuldades psicológicas e interiores. Como eu posso julgar? Se Jesus, que poderia, disse: não te condeno? Qual critério, qual poder Ele deu para você ou para mim? Então, queridos irmãos, sejamos misericordiosos, já que também nós queremos misericórdia, a menos que todos nós já sejamos muito santos. Todos nós não precisemos mais, ninguém erra aqui, ninguém faz nada de errado, então tudo bem. Agora, se aqui tem pecador precisando da misericórdia, então também seja misericordioso, porque Ele falou que na mesma medida em que formos misericordiosos, Ele agirá de misericórdia conosco. Diante de todo o pecado, sempre há um ser humano sofrendo escondido atrás, e é esse ser humano escondido que nós queremos alcançar. Que não sejamos os doutores da lei, para dizer quem pode e quem não pode subir no altar, quem pode e quem não pode fazer isso, quem pode, quem não pode. Nós não somos a igreja do pode ou do não pode, nós somos a igreja que olha por detrás do sofrimento e que diz: eu estendo a mão, não para te tacar uma pedra, mas para que, como Jesus, levantar-te, para que você caminhe comigo. Nós temos uma dificuldade de entender. A gente acha que o pecador tem que estar lá fora, mas o pecador tem que estar aqui. E quanto mais pecador, mais perto do altar. Por isso que o padre fica pertinho, que é o mais pecador. Quanto mais pecador, mais perto do altar, porque o nosso pecado não vai manchar o altar, mas o altar vai purificar o nosso pecado. Por isso, venham todos de diversas formas, jeitos, de como está o seu coração, porque quem vai mudar é Ele. Só vem, o resto é com Deus, não é com você, não é comigo, não somos nós que vamos mudar as pessoas, é Cristo. E por isso que elas têm que estar aqui dentro, na casa da acolhida, do perdão e da misericórdia, aonde quem cai recebe o perdão, e depois Eucaristia, para continuar na vida da graça. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora interceda por nós, que São José seja o nosso patrono e protetor, para continuarmos dia após dia, caminhando na estrada do céu, com o espírito decidido de Susana, numa vontade forte, numa luta, numa busca sincera e perseverante, mas também com essa humildade misericordiosa do pecador que se reconhece pequeno, necessitado da graça de Deus. Que Deus nos ajude e que possamos, como salmista, dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o único que pode preencher-me, renovar-me e dar-me a graça. Que Ele seja o nosso pastor, e sendo Ele o nosso guia, que possamos ter a certeza: todas as outras coisas são secundárias, porque de nada nós sentiremos falta. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.